por causa da desorganização, por falta de espaço para se ministrar as aulas e também com a falta de cursos de reciclagem, cursos de aperfeiçoamento dos professores, falta de se buscar aí uma melhoria na qualidade das aulas que são ministradas na Escola Bíblica Dominical. Temos aí um avanço na parte intelectual, vamos dizer assim. Foi dado aí uma mudança, uma guinada muito grande, retirando vários professores e se colocando outros professores com diploma de didática. Nessa parte houve uma melhora, mas em contrapartida se perdeu muito na parte espiritual da Escola Bíblica Dominical. Nós retiramos professores que tinham experiência em evangelização, tinham experiência com Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. Então nós investimos muito na intelectualidade, na pedagogia, mas perdemos muito na parte espiritual. Perdemos muito na parte que é a principal, que é a prática na intimidade com Deus. Perdemos na prática da evangelização, na prática da oração, perdemos muito na prática de dons espirituais. Em todos os lugares, a falta dessa parte espiritual na Escola Bíblica Dominical. São muito raros os professores que hoje nós podemos dizer que os alunos podem copiar a sua maneira de viver, podem copiar a sua espiritualidade. São raros os professores que têm dons do Espírito Santo. Então são raros os professores que realmente nós podemos dizer que eles são cheios do Espírito Santo. Infelizmente. Então nós tivemos uma queda muito grande na espiritualidade, uma ascensão na intelectualidade. E o resultado disso não foi bom. Então cremos que devido a essa busca por essa posição de mestre, porque era uma importante função na igreja, uma das mais importantes, e muitas pessoas começaram a buscar fama, prestígio, ocupando essa posição. E devido a isso, muitos que não tinham condição de serem mestres, acabaram ocupando essa posição de mestres. E houve um grande prejuízo para a igreja. Já chegamos ao cúmulo e o absurdo de colocarmos pessoas que nem batizados com o Espírito Santo são para ministrarem na Escola Bíblica Dominical. E isso está se alastrando por todo lado. Então a parte espiritual deixou de ser importante e a intelectualidade passou a ser supervalorizada em detrimento da parte espiritual. Quando antes aquele que ensinava a palavra de Deus era exigido que fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que evangelizava, tinha prática em evangelização, tinha prática em oração, que tinha dons do Espírito Santo em evidência. Então, com o passar do tempo, foi se menosprezando essas coisas e supervalorizando a parte intelectual. Tópico 2, a seriedade com os mestres na igreja. Em Mateus 5,19, lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos no ensino do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho a toda criatura e assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. Mateus 28, 19 e 20. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. Marcos 12, 38 a 40. Então nós vamos ver que Tiago aqui está seguindo aquilo que Jesus ensinou. E Jesus diz que nós devemos ir e ensinar a palavra de Deus. Ensinar sobre Deus para as pessoas. É um dever, é uma obrigação da igreja.
e de ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí a grande comissão dada por Jesus. E Jesus também advertiu que aqueles que vão ensinar, eles devem praticar aquilo que ensinam. Então veja que essas duas coisas ensinadas por Jesus, Tiago está exatamente falando da maneira que Jesus realmente ensinou. Então ele está seguindo o padrão de Jesus. Jesus, o mestre por excelência. Então, mestre que não tem igual em toda a história humana. Então, Jesus ensinava de maneira diferente. As pessoas viam, as pessoas ficavam ali admiradas, ficavam boquiabertas de ver a sabedoria que saía dos lábios de Jesus. Então, nós devemos ver aí que Tiago ensina exatamente o que Jesus ensinou e colocarmos em prática esses conselhos de Tiago. Aprendermos com Tiago sobre como devemos ensinar e a valorização que devemos dar a esse ministério do ensino. E veja que o ensino deve ser usado como uma maneira de propagar o Evangelho. Infelizmente, nós temos poucas oportunidades de recebermos ensino na igreja. Quando chega, por exemplo, um dia de domingo, só se dá tempo para a pregação. Não existe mais tempo para o ensino da palavra de Deus. Temos que cantar o tempo todo, temos ainda teatro, temos ainda dança. Então o espaço para o ensino da palavra de Deus foi diminuindo até que se acabou. E só se tem hoje uma pregação, nossos cultos, que são os principais cultos, o culto de domingo. Durante a semana, ainda temos um culto chamado culto de ensino ou de doutrina, que alguns preferem dizer, mas também é pouco frequentado por ser durante a semana e as pessoas trabalham. A escola bíblica dominical ainda é o veículo usado pela igreja para ensinar a palavra de Deus, o principal veículo então de ensino. Embora a escola bíblica dominical tenha caído muito em descrédito pelas pessoas. Então, cada dia mais nós temos visto a diminuição das pessoas que frequentam a escola bíblica dominical. E é difícil nós encontrarmos uma congregação hoje onde pelo menos 50% da igreja está presente na escola bíblica dominical. Então veja só que esse é o retrato da escola bíblica dominical no Brasil inteiro. Chegando-se ao cúmulo do absurdo que algumas igrejas até abandonarem a escola bíblica dominical. Algumas nem existe mais a escola bíblica dominical. Então veja só o resultado dessa falta de espiritualidade na escola bíblica dominical. Nós temos aí decrescido, infelizmente. Essa é a realidade. Nós não precisamos ficar enganando aos outros, enganando a nós mesmos. A realidade da escola bíblica dominical hoje é essa. Se nós fizermos aí um mapa da situação da escola bíblica dominical no Brasil hoje, nós vamos ver que esta é a realidade da escola bíblica dominical. Nós temos menos de 50% da igreja frequentando a escola bíblica dominical. E eu posso dizer para você, eu posso afirmar para você, que o problema está exatamente na espiritualidade dos professores. Precisamos urgentemente buscarmos um avivamento, buscarmos urgentemente a volta ao Pentecostes, ou seja, a volta aos avivamentos espirituais na igreja, para que tanto professores como os alunos busquem conhecimento da palavra de Deus com alegria no coração, com desejo de aprender realmente, com desejo de ouvir Jesus falando conosco através da palavra de Deus. Só tem uma saída para a igreja, é buscar exatamente o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, é buscar o poder. Paulo diz que o Evangelho não é pregado, ensinado com palavras
de sabedoria humana, mas no poder, é com o poder do Espírito Santo. Senão, nós estamos perdidos. Se nós deixarmos essa parte espiritual de lado, se nós deixarmos de dar prioridade ao batismo do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, então a igreja, infelizmente, está fadada ao fracasso. Está fadada a se tornar aí uma igreja fria, uma igreja que não cresce em qualidade e uma igreja que vai perder até também o crescimento, né, no número de pessoas, cada dia mais. Porque aquelas que crescem, pode ver, as que mais crescem são aquelas que investem na parte espiritual, na parte do avivamento, na parte de curas, de milagres, de presença de Deus na igreja. Essas é que mais crescem. As pessoas estão buscando Deus e não pessoas. Nós não podemos ir à igreja buscar por pessoas, por sabedoria humana. Nós devemos, a igreja, cultuar a Deus. Devemos ter um contato íntimo com Deus. Tópico 3, perfeição que domina o corpo. Quem domina ou controla a sua língua sem cometer delitos, excessos, descontroles, julgamentos precipitados, difamações, etc., sem dúvida, é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo. Não empreste os seus lábios para fazer o mal. Então aqui fala sobre o controle da língua, ou seja, como diz a palavra de Deus, colocar uma tranca, né? A porta dos meus lábios, colocar aí uma porta que vai segurar. Então, o que segura a nossa língua é a nossa mente. Então nós temos que ter uma mente que está cheia da palavra de Deus e que ao falarmos, as palavras que nós falemos sejam as palavras que Deus deseja falar.